O dia em que os cães salvaram uma vida no aeroporto de Guarulhos. Era para ser apenas mais uma manhã comum no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os primeiros raios de sol atravessavam as enormes janelas de vidro do Terminal 2, banhando o piso polido em tons dourados. O movimento já começava intenso para um dia de semana qualquer. Famílias arrastavam malas pesadas rumo aos balcões de check-in. Executivos digitavam freneticamente em seus laptops enquanto aguardavam o embarque. E o aroma de café fresco se espalhava pelos corredores vindos das lanchonetes que acabavam de abrir suas portas. Anúncios de voos ecoavam pelos alto-falantes em português, inglês e espanhol, criando uma sinfonia familiar de rotina aeroportuária. Ninguém poderia imaginar que, em questão de minutos, aquela paz seria interrompida por um acontecimento que deixaria todos sem palavras e se tornaria notícia nos principais jornais do país. O sargento Roberto Almeida ajustou o cinto de equipamentos enquanto conduzia sua equipe de elite pela área de embarque. Ao seu lado, marchavam em formação impecável 16 pastores alemães e belgas malinóis, cada um caminhando com a postura disciplinada que só anos de treinamento intensivo poderiam proporcionar. A unidade canina de segurança aeroportuária era motivo de orgulho para a Polícia Federal e Roberto sabia disso. Aqueles não eram cães comuns. Cada animal havia passado por 3 anos de adestramento rigoroso, especializado em detecção de explosivos, narcóticos, armas e até mesmo ameaças biológicas. A unidade canina de segurança aeroportuária era motivo de orgulho para a Polícia Federal e Roberto sabia disso. Aqueles não eram cães comuns. Cada animal havia passado por 3 anos de adestramento rigoroso, especializado em detecção de explosivos, narcóticos, armas e até mesmo ameaças biológicas. Juntos, formavam uma barreira invisível de proteção que mantinha milhares de passageiros seguros todos os dias. Enquanto avançavam pelo portão 15, passageiros pausavam para observar, alguns tiravam fotos discretas, outros acenavam com sorrisos admirados. Roberto permitia. Sabia que a presença dos cães transmitia segurança, uma sensação reconfortante em tempos onde aeroportos precisavam estar sempre vigilantes. Ao seu lado, Thor, seu pastor alemão líder, mantinha o focinho levemente erguido, farejando o ar com precisão cirúrgica. Roberto conhecia cada movimento daquele animal. Haviam trabalhado juntos por 5 anos, salvado vidas, impedido contrabandos, desmantelado redes criminosas. Entre eles, existia uma conexão que ia além de comandos e recompensas. Era confiança pura, instinto compartilhado. O rádio de Roberto crepitou. Unidade Canina Alfa, mantenham varredura no setor 2. Autoridade diplomática prevista para embarque em 20 minutos. Roberto respondeu com voz firme e calma. Recebido. Equipe em posição. Ele deu um assobio baixo e os cães ajustaram automaticamente o ritmo, espalhando-se sutilmente para cobrir mais área. Mas foi naquele momento que Thor diminuiu o passo. Suas orelhas se ergueram e sua cabeça girou levemente para a direita, focando em algo perto da área de espera. Roberto franziu a testa. Conhecia aquele comportamento. O cão havia detectado algo, mas ainda não tinha certeza do que. Seguindo o olhar de Thor, Roberto varreu a área. Havia alguns passageiros sentados, uma senhora idosa folheando uma revista, um homem de negócios ao telefone, uma funcionária da limpeza empurrando um carrinho. E então ele viu. Parada sozinha próxima a uma coluna, quase escondida entre as cadeiras de espera, estava uma menininha. Ela não devia ter mais que 5 anos, vestia um casaco rosa com capuz e segurava com força um ursinho de pelúcia desgastado. Seus cabelos castanhos caíam em cachos desalinhados sobre os ombros, e ela olhava fixamente para o chão, imóvel como uma estátua. Roberto franziu ainda mais a testa. Onde estavam os pais? Ele trocou olhares com a agente Fernanda Costa, que comandava 3 dos cães à sua esquerda. Ela também havia notado. Criança desacompanhada, murmurou ela pelo rádio interno.
Roberto acenou afirmativamente. Crianças perdidas não eram incomuns em aeroportos, mas algo naquela cena o incomodava. A menina não estava chorando, não gritava por ajuda, não procurava ninguém, apenas ficava ali, parada, abraçada ao ursinho, com uma expressão distante que não combinava com a idade. Thor diminuiu ainda mais o passo e agora seus músculos estavam tensos. Ele virou completamente na direção da criança e, um por um, os outros 15 cães fizeram o mesmo. Era como assistir a uma onda sincronizada de atenção canina. Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. Em todos os seus anos de experiência, nunca havia visto a equipe reagir assim, de forma tão unânime e espontânea. Calma, equipe, disse em voz baixa, mas Thor já dava passos firmes em direção à menina, puxando a guia com determinação incomum. Os passageiros começaram a perceber. Conversas cessaram, cabeças se viraram, smartphones foram erguidos. A visão de 16 cães policiais convergindo lentamente para uma criança solitária tinha algo de surreal, quase cinematográfico. Roberto se aproximou com cautela, ajoelhando-se a uma distância segura. "Oi, querida", disse com a voz mais suave que conseguiu. A menina levantou os olhos devagar. Eram olhos castanhos, enormes, brilhando com lágrimas contidas, mas também com algo mais. Medo, confusão. Ela apertou ainda mais o ursinho contra o peito e deu um pequeno passo para trás. "Não precisa ter medo", Roberto continuou, mantendo o tom gentil. "Esses cachorros são bonzinhos. A gente só quer te ajudar a achar sua mamãe." A criança olhou para Thor, que agora estava a apenas 2 metros dela, o focinho apontado diretamente para o brinquedo que ela segurava. O cão não rosnava, mas seu corpo estava rígido, a cauda reta, as orelhas completamente eretas. Era o comportamento clássico de alerta, o mesmo que demonstrava ao detectar algo suspeito. Roberto sentiu o coração acelerar. "Como você se chama?", tentou novamente. A voz da menina saiu fraca, quase inaudível. "Isabela." "Isabela", Roberto repetiu com um sorriso encorajador. "Que nome bonito! E esse ursinho, qual é o nome dele?" Ela olhou para o brinquedo e depois de volta para Roberto. "Senhor Mel." "Senhor Mel é muito fofo", Roberto disse, mas seus olhos analisavam cada detalhe. O ursinho estava velho, com o pelo desbotado, mas havia algo estranho. Uma costura irregular na barriga, linha diferente das originais, como se tivesse sido aberto e costurado novamente. Naquele momento, Thor latiu. Foi um latido único, alto, autoritário. Imediatamente, os outros 15 cães responderam em coro, suas vozes ressoando pelo terminal como um alarme vivo. Passageiros se afastaram rapidamente, alguns gritaram, outros pegaram crianças no colo. A área ao redor de Isabela se transformou em um círculo de tensão. Roberto levantou-se de um salto, o coração disparado. "Equipe, posição defensiva", ordenou pelo rádio. Mas os cães já estavam se movendo por conta própria, formando um anel perfeito ao redor da menina, todos voltados para ela, mas não de forma agressiva. Era algo diferente, algo que Roberto nunca tinha visto. Eles não estavam acusando a criança, estavam a protegendo. "Meu Deus, o que está acontecendo?" A voz de Fernanda estava carregada de urgência. Roberto não sabia responder. Sua mente corria por todas as possibilidades. Explosivos? Drogas? Algum tipo de ameaça química? Mas por que os cães demonstrariam proteção em vez de alarme puro? Thor latiu novamente, desta vez olhando diretamente para o ursinho de pelúcia. Suas patas dianteiras arranharam o chão e ele deu um passo à frente, focinho estendido. "Isabela", Roberto disse, a voz agora mais firme. "Preciso que você me entregue o ursinho, está bem? Só por um minutinho." A menina sacudiu a cabeça violentamente, lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. "Não! É meu! Papai me deu!" Antes que Roberto pudesse responder, o sistema de alto-falantes do aeroporto foi interrompido por um código de emergência. Luzes vermelhas começaram a piscar em sequência pelo terminal. A voz mecânica anunciou:
Atenção! Protocolo de segurança ativado. Todos os passageiros devem permanecer em suas posições. Equipes de emergência a caminho. O caos instantâneo tomou conta. Pessoas correram em todas as direções, gritando, empurrando malas. Seguranças tentavam conter a multidão, enquanto equipes táticas começavam a cercar a área. Roberto ergueu os braços. Calma! Todo mundo mantenha calma! Mas sua voz se perdeu no tumulto. Isabela começou a chorar alto agora, assustada com o pandemônio ao seu redor. Thor se aproximou ainda mais, baixando o corpo e emitindo um ganido suave, quase reconfortante. Era extraordinário. O cão, treinado para detectar ameaças e neutralizar perigos, estava tentando acalmar a criança. Roberto ajoelhou novamente, bloqueando visualmente o caos atrás dele. Isabela, escuta, você não está em apuros, tá? Mas eu preciso dar uma olhadinha no Sr. Mel. Prometo que vou devolver ele para você, mas preciso ter certeza de que está tudo bem. Confia em mim? A menina olhou entre Roberto e Thor, que agora estava deitado a seus pés, olhos fixos nela com uma intensidade quase humana. Lentamente, com mãos trêmulas, ela estendeu o ursinho. Roberto pegou-o com cuidado, como se fosse uma bomba viva, e imediatamente Thor se levantou, fareando o brinquedo com avidez. O cão latiu uma vez, curto e agudo, então sentou-se em posição de alerta máximo, o sinal universal. Objeto suspeito confirmado. O coração de Roberto quase parou. Ele virou-se para Fernanda. Chame a equipe antibombas, agora! Ela já estava com o rádio na boca. Central, precisamos do esquadrão antibombas no portão 15 imediatamente. Temos confirmação canina de objeto suspeito envolvendo uma menor. A resposta veio rápida e tensa. Esquadrão a caminho. Tempo estimado, 3 minutos. Evacuem a área num raio de 50 metros. Roberto segurou o ursinho com extrema delicadeza, mas antes que pudesse se afastar, uma voz feminina rasgou o ar. Isabela! Uma mulher em seus 30 e poucos anos atravessou correndo o cordão de isolamento que os seguranças tentavam formar, os cabelos desgrenhados, o rosto manchado de rímel. Essa é minha filha! Por favor, deixem eu passar! 2 guardas a seguraram pelos braços, mas ela se debatia com desespero. Isabela! Meu Deus! Minha bebê! A menininha gritou de volta. Mamãe! Roberto ergueu a mão. Deixem ela passar. A mulher correu e caiu de joelhos ao lado de Isabela, abraçando-a com força, soluçando incontrolavelmente. Graças a Deus você está bem. Eu te procurei por todo lugar. Roberto esperou um momento antes de falar. Senhora, a senhora é a mãe dela? A mulher levantou o rosto, tentando se recompor. Sim, sou Camila Santos. Ela estava comigo no banheiro feminino e quando saí da cabine, ela tinha desaparecido. Foi só um segundo, eu juro. Tudo bem, senhora Santos. Roberto disse com firmeza, mas sem julgamento. Mas preciso fazer algumas perguntas urgentes. Esse ursinho de pelúcia, de onde ele veio? Camila piscou, confusa. É da Isabela. Ela tem ele desde bebê. Por quê? Roberto observou o brinquedo em suas mãos. A senhora notou algo diferente nele recentemente? Alguma mudança, reparo, algo assim? Camila franziu a testa, pensando. Então, seus olhos se arregalaram. Agora que você mencionou, sim, há uns 4 dias, um homem no saguão do hotel onde estávamos hospedadas em São Paulo se ofereceu para consertar o ursinho. Ele disse que a costura estava se abrindo e que podia arrumar de graça enquanto a Isabela brincava no lounge infantil. O sangue de Roberto gelou. A senhora deixou? Camila assentiu lentamente, a culpa tomando conta de seu rosto. Ele parecia tão gentil, estava vestindo o uniforme do hotel. Devolveu o ursinho 15 minutos depois, todo arrumadinho. Eu pensei... Sua voz falhou. Meu Deus, o que eu fiz? Roberto não respondeu. Ele já estava entregando o ursinho para um dos técnicos da equipe antibombas que acabava de chegar, vestido em traje de proteção completo. O homem levou o brinquedo para uma área isolada, enquanto outros membros da equipe instalavam equipamentos de varredura.
Enquanto isso, caro amigo que está assistindo, se essa história está te emocionando tanto quanto emocionou todos que estavam naquele aeroporto naquele dia, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. E me conta nos comentários, você já teve algum momento onde confiou no instinto de um animal e ele te salvou? Adoro ler essas histórias de vocês. Agora, vamos continuar, porque o que aconteceu a seguir deixou todo mundo ainda mais chocado. Os minutos que se seguiram pareceram horas. O terminal havia sido completamente evacuado, deixando apenas as equipes de segurança, os cães e a família Santos sob supervisão. Roberto observava tenso, enquanto os técnicos trabalhavam com um scanner portátil sobre o ursinho de pelúcia, agora colocado sobre uma mesa especial a 20 metros de distância. Thor permanecia sentado ao lado de Roberto, mas seus olhos não desviavam do brinquedo, como se ainda estivesse montando guarda. O rádio de Roberto chiou. Era o líder da equipe antibombas. Temos confirmação de anomalia interna. Detectamos presença de componentes eletrônicos e metálicos não originais do brinquedo, procedendo com abertura controlada. Camila soltou um gemido sufocado, apertando Isabela contra si. A menina, ainda sem entender completamente a gravidade da situação, perguntou com voz pequena: "Vão machucar o Sr. Mel?" Roberto se virou e ajoelhou na frente delas. "Isabela, sabe quando a gente vai no médico e ele precisa fazer um exame para ver se tá tudo bem com a gente? É mais ou menos isso que estão fazendo com o Sr. Mel agora. Depois a gente vê como ele fica, tá bom?" A menina assentiu, mas lágrimas silenciosas continuavam caindo. Após mais 5 minutos angustiantes, o técnico-chefe caminhou em direção a Roberto, removendo o capacete protetor. Seu rosto estava sério. Não é explosivo. Roberto sentiu os ombros relaxarem ligeiramente, mas a expressão do homem o impediu de comemorar. Mas é igualmente perigoso. Encontramos um dispositivo de rastreamento GPS de última geração, tipo militar, embutido na espuma interna. Estava transmitindo coordenadas em tempo real. A sala pareceu girar ao redor de Roberto. Rastreamento militar? O técnico assentiu. A tecnologia é avançada demais para ser civil. Alguém estava monitorando cada movimento dessa criança com precisão de 2 metros. Camila empalideceu completamente. Sua voz saiu trêmula. "Mas por quê? Quem faria isso?" Roberto se voltou para ela. "Senhora Santos, vou precisar que a senhora me conte tudo sobre sua família. Onde trabalham, com quem se relacionam, qualquer detalhe pode ser importante." Camila respirou fundo, tentando controlar o pânico. "Meu marido, Felipe Santos, é engenheiro de sistemas. Ele trabalha para uma empresa de defesa nacional que desenvolve softwares de criptografia para comunicações militares. Há cerca de 6 meses, ele descobriu uma falha grave no sistema, uma vulnerabilidade que poderia permitir acesso não autorizado a informações classificadas. Ele reportou imediatamente aos superiores." "E o que aconteceu depois?" Roberto perguntou, já pressentindo a resposta. Lágrimas brotaram nos olhos de Camila. 2 semanas após o relatório, Felipe sofreu um acidente de carro. Disseram que foi falha mecânica, que os freios cederam. Ele sobreviveu, mas ficou em coma por 1 mês. Quando acordou, estava diferente, assustado, paranoico. Começou a dizer que alguém estava nos seguindo, que não confiava mais na empresa. Há 3 semanas, ele desapareceu. Deixou apenas um bilhete, dizendo que precisava se esconder e que não deveríamos procurá-lo até que ele resolvesse tudo. A equipe inteira ficou em silêncio. A história estava se revelando muito mais complexa e perigosa do que qualquer um imaginara. Fernanda sussurrou para Roberto: "Espionagem industrial. Ou pior." Roberto concordou com a cabeça. Ele acionou o rádio. "Central, precisamos acionar a Divisão de Inteligência Federal imediatamente. Temos um possível caso de espionagem envolvendo tecnologia de defesa. E precisamos de proteção para essas civis." Foi então que Thor latiu novamente. Mas desta vez o som era diferente. Não era alerta, era aviso.
O pastor alemão virou-se abruptamente em direção às grandes janelas de vidro que davam para a pista de pouso, seu corpo enrijecendo como pedra. Um por um, todos os 16 cães repetiram o movimento, formando uma linha defensiva entre a família Santos e as janelas. Seus latidos ecoaram em uníssono, um coro ensurdecedor de alarme. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Ele correu até a janela e o que viu fez seu treinamento militar entrar em ação instantânea. Um sedã preto estava estacionado numa área restrita da pista, absolutamente imóvel, os vidros espelhados impedindo qualquer visão do interior. Não deveria haver nenhum veículo civil naquela área. Temos movimento suspeito na pista, Roberto gritou no rádio. Veículo não identificado em zona restrita Alfa 3. A resposta da central veio carregada de urgência. Nenhum veículo autorizado nessa área. Repetindo, nenhum veículo autorizado. Equipes táticas mobilizando. Roberto se virou para Fernanda. Tire a família daqui, agora. Rota de evacuação Delta. Fernanda não hesitou. Ela pegou Camila pelo braço. Venha comigo, rápido. Mas antes que pudessem se mover, o sedã acelerou violentamente, seus pneus derrapando na pista molhada. As sirenes do aeroporto explodiram em volume ensurdecedor. Viaturas da Polícia Federal surgiram de todas as direções, fechando o cerco. O sedã fez uma curva brusca, tentando escapar pelo acesso de serviço, mas 2 caminhonetes bloquearam seu caminho. O motorista tentou reverter, mas era tarde demais. Em menos de 30 segundos, o veículo estava completamente cercado por pelo menos 10 carros policiais, luzes azuis e vermelhas pintando tudo em tons de urgência. Atiradores de elite surgiram em posições elevadas, fuzis apontados. Saiam do veículo com as mãos visíveis! A voz amplificada de um megafone ecoou. Esta é sua única advertência! Dentro do terminal, Roberto mantinha posição defensiva, Thor ao seu lado, ambos os olhares fixos na cena lá fora. O sedã permaneceu imóvel por longos segundos. Então, lentamente, ambas as portas dianteiras se abriram. 2 homens saíram, vestindo ternos escuros, as mãos levantadas. Mas seus rostos não demonstravam medo ou arrependimento, demonstravam frieza calculada. Agentes federais se aproximaram rapidamente, armas em punho, e em questão de momentos, os 2 homens estavam algemados e sendo escoltados para viaturas separadas. Roberto não desviou o olhar até que ambos estivessem completamente contidos. Fernanda retornou correndo. Quem são eles? Roberto balançou a cabeça. Ainda não sabemos. Mas a presença deles aqui, logo depois de descobrirmos o rastreador, não é coincidência. Ele se virou para Camila, que estava pálida como papel, segurando Isabela com força protetora. Senhora Santos, vou ser direto. Sua família está em perigo real. Essas pessoas, quem quer que sejam, usaram sua filha como um rastreador humano, provavelmente para localizar seu marido através de vocês. Camila soluçou. Mas Felipe está escondido. Não temos contado com ele há semanas. Roberto pensou rapidamente. Então estavam esperando que ele tentasse contato, ou usando vocês para pressioná-lo a aparecer. De qualquer forma, vocês não podem voltar para casa. Vamos transferi-las para um local protegido até resolvermos isso. Enquanto os procedimentos de segurança continuavam, um investigador federal chegou correndo, laptop na mão. Sargento Almeida, conseguimos acessar o dispositivo. Ele não estava só transmitindo, estava gravando áudio. Conversas inteiras. Tudo o que foi dito perto da criança nos últimos 4 dias está armazenado aqui. O peso daquela revelação caiu sobre todos como uma tonelada. Isabela, inocente e inconsciente, havia sido transformada em um equipamento de vigilância móvel. Roberto sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Ele se abaixou novamente na frente da menina. Isabela, você é muito corajosa, sabia? Ajudou a gente a descobrir pessoas muito ruins que estavam fazendo coisas erradas. Thor e os amigos dele perceberam isso e te protegeram. Você é uma heroína. Isabela piscou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Thor é bonzinho?
Roberto sorriu. É o mais bonzinho que existe. Ele fez um sinal e Thor se aproximou, colocando a cabeça no colo da menina. Pela primeira vez desde que tudo começara, Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Ela passou a mão pela pelagem macia do cão e Thor fechou os olhos, aceitando o carinho com paciência infinita. Camila observava a cena com lágrimas escorrendo livremente. Obrigada, ela sussurrou para Roberto. Obrigada por salvar minha filha. Se vocês não estivessem aqui, se esses cães não tivessem percebido... Sua voz falhou. Roberto colocou uma mão no ombro dela. Thor percebeu porque é isso que ele faz, proteger. É instinto, treinamento e algo mais que nem sempre conseguimos explicar. Esses animais salvam vidas todos os dias, e hoje não foi diferente. Ele olhou para sua equipe canina, todos ainda em posição de alerta, mas visivelmente mais calmos agora que a ameaça imediata havia sido contida. 16 pares de olhos inteligentes, 16 corações leais, 16 guardiões silenciosos. Nas horas que se seguiram, a história foi se desdobrando. Os 2 homens capturados eram agentes privados contratados por uma organização de espionagem corporativa que visava roubar a tecnologia de criptografia que Felipe havia ajudado a desenvolver. O acidente de carro não fora acidente. A falha que Felipe descobrira no sistema não era um erro, era uma porta dos fundos intencional instalada por um dos executivos da empresa para vender informações. Felipe havia se tornado uma ameaça que precisava ser eliminada ou controlada. Quando ele sobreviveu e desapareceu, decidiram usar sua família como isca e fonte de inteligência. O caso ganhou proporções nacionais. A Polícia Federal abriu investigação completa, prendeu 3 executivos da empresa de defesa e desmontou toda a rede de espionagem. Felipe Santos foi localizado escondido em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais e finalmente reunido com sua família sob proteção de testemunhas. Mas foi outra coisa que capturou a atenção do país inteiro. As câmeras de segurança do aeroporto haviam registrado tudo. O momento exato em que 16 cães policiais formaram um círculo protetor ao redor de uma menina de 5 anos, detectando um perigo que nenhum equipamento humano havia identificado. O vídeo viralizou em poucas horas, milhões de visualizações, compartilhamentos incontáveis. As pessoas assistiam boquiabertas aos cães agindo em perfeita sincronia, guiados por instintos afiados por milênios de evolução e décadas de treinamento conjunto. Comentários inundavam as redes sociais. Heróis de 4 patas, diziam alguns. Anjos peludos, escreviam outros. Matérias em jornais nacionais destacavam a importância das unidades caninas em segurança pública. Crianças em escolas desenhavam pastores alemães com capas de super-heróis. O aeroporto de Guarulhos recebeu cartas, flores, doações para o programa de cães policiais. A nação inteira celebrava. Roberto foi convidado para entrevistas, mas recusou a maioria. Não gostava de holofotes. Mas aceitou uma em um programa matinal de televisão apenas porque queriam homenagear Thor e a equipe. Na manhã da gravação, ele chegou ao estúdio com Thor ao lado, o cão caminhando com a dignidade tranquila de quem não compreende fama, apenas dever. O apresentador, um homem jovem de voz entusiasmada, os recebeu com admiração genuína. Sargento Almeida, o país inteiro está falando sobre o que aconteceu naquele dia. Como o senhor explica o que os cães fizeram? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Thor e os outros não estavam fazendo nada excepcional para eles. Era apenas mais um dia de trabalho. Eles são treinados para detectar anomalias e o rastreador emitia sinais eletrônicos sutis que seus sentidos captaram. Mas além do treinamento, existe algo mais profundo. Esses cães desenvolvem um senso de proteção sobre pessoas inocentes. Quando perceberam que a ameaça estava conectada a uma criança, os instintos de guardião foram ativados. Não estavam apenas detectando um objeto suspeito, estavam protegendo uma vida.
O apresentador se emocionou visivelmente. E a pequena Isabela? Como ela está? Roberto sorriu. Bem, muito bem. Ela e a família estão seguras agora. E ela pede sempre pelos cães, especialmente pelo Thor. Como se entendesse que estavam falando dele, Thor bateu o rabo no chão do estúdio, arrancando risos da plateia. O apresentador se abaixou para acariciar o cão. Você é um herói, sabia disso? Thor simplesmente olhou de volta com aqueles olhos castanhos inteligentes, e por um momento, todos no estúdio sentiram o que Roberto sentia todos os dias. Respeito profundo por criaturas que dão tudo de si sem pedir nada em troca. Semanas depois, Roberto recebeu um pedido especial. Camila havia ligado perguntando se Isabela poderia visitar Thor e a equipe no centro de treinamento. Roberto não hesitou. Claro, será um prazer. No dia marcado, Isabela chegou segurando a mão da mãe, vestindo um vestinho amarelo e um sorriso enorme. Assim que viu Thor, ela gritou de alegria e correu, jogando os bracinhos em volta do pescoço do cão. Thor, sempre calmo e gentil, aceitou o abraço, lambendo suavemente o rosto da menina enquanto seu rabo abanava em círculos largos. Eu senti tanta saudade! Isabela disse, e Roberto teve certeza de que o cão de alguma forma entendia. Camila se aproximou, os olhos marejados. Sargento, trouxe algo para vocês. Ela estendeu uma caixa embrulhada em papel colorido. Isabela fez questão de escolher pessoalmente. Roberto abriu e encontrou um álbum de fotos feito à mão. Cada página tinha uma foto de um dos 16 cães que estiveram presentes naquele dia, com o nome escrito em letras infantis e desenhos de corações e estrelas ao redor. Na última página, uma foto grande de Thor com a legenda: Meu herói de verdade, te amo pra sempre, Isabela. Roberto sentiu um nó na garganta. Obrigado, foi tudo que conseguiu dizer. Isabela abraçou Thor mais uma vez, sussurrando algo no ouvido peludo do cão que só ele ouviu. Naquela noite, após o turno, Roberto se sentou no canil onde Thor descansava em sua área privativa. O cão levantou a cabeça quando o ouviu chegar, o rabo começando a abanar. Roberto entrou e sentou-se ao lado dele, passando a mão pela pelagem familiar. Você sabe que salvou uma vida hoje, não sabe? Mais que isso, salvou uma família inteira e impediu que algo terrível acontecesse. Thor inclinou a cabeça, como sempre fazia quando Roberto falava com ele, aquele olhar atento que parecia compreender cada palavra. As pessoas lá fora estão te chamando de herói, e você é, mas eu sei que para você era só seu trabalho. É isso que te torna ainda mais especial. Roberto ficou em silêncio por um momento, ouvindo apenas a respiração calma do cão e os sons distantes do centro de treinamento se preparando para a noite. Pensou em todas as vidas que Thor havia tocado ao longo dos anos, em todas as ameaças detectadas antes que pudessem causar dano, em todas as vezes que aquele focinho preciso havia farejado perigo e impedido tragédias. Sabe de uma coisa? Ele continuou, a voz baixa e reflexiva. Eu deveria estar te treinando, mas no final das contas, acho que você me ensina mais do que eu ensino a você. Me ensina sobre lealdade, sobre fazer o certo sem esperar reconhecimento, sobre proteger os outros acima de tudo. Thor se aproximou mais, encostando a cabeça no peito de Roberto, e os dois ficaram assim por longos minutos, homem e cão, parceiros unidos por uma conexão que transcendia palavras. Lá fora, o mundo continuava girando, passageiros embarcavam em voos, famílias se reencontravam, a vida seguia seu curso normal. Mas para aqueles que estiveram no terminal naquele dia, para Isabela que cresceria com a história do cão que a salvou, para Camila que recuperara não só a filha, mas a esperança, para todos que assistiram ao vídeo e sentiram suas almas tocadas pela lealdade canina, nada seria exatamente igual. Os meses passaram e a história, embora ainda lembrada com carinho, começou a sair das manchetes principais. Mas seus efeitos permaneceram.
O programa de cães policiais da Polícia Federal recebeu o maior investimento de sua história. Novos filhotes foram adquiridos, equipamentos modernizados, treinadores contratados. Escolas começaram a incluir em seus currículos palestras sobre a importância dos animais de serviço. Crianças que antes tinham medo de cães grandes aprenderam a respeitá-los e admirá-los. E em lares por todo o Brasil, famílias adotaram pastores alemães e malinóis, inspiradas pela história de Thor e sua equipe. Roberto voltou à rotina, mas percebia diferenças sutis. Passageiros não apenas tiravam fotos dos cães, mas paravam para agradecer. Vocês fazem um trabalho incrível, diziam. Muito obrigado por nos manter seguros. E Roberto sempre respondia com um sorriso modesto. Agradeça a eles, eu só seguro as guias. Thor continuou sendo Thor, profissional incansável, focado em cada varredura, atento a cada anomalia. Mas Roberto jurava que às vezes via um brilho diferente nos olhos do cão, como se ele soubesse, em algum nível profundo e instintivo, que tinha feito algo especial. Isabela cresceu. Aos 6 anos, quando sua professora pediu que cada aluno compartilhasse o que queria ser quando crescesse, ela levantou a mão sem hesitar. Quero trabalhar com cães policiais, declarou com convicção. Quero ajudar a salvar pessoas, igual o Thor me salvou. Camila, que estava na reunião de pais naquele dia, sentiu lágrimas de orgulho. Sua filha, que poderia ter sido traumatizada pela experiência, havia encontrado nela força e propósito. O presente de aniversário de 7 anos de Isabela foi um curso de adestramento básico, onde ela aprendeu os fundamentos de como cães pensam e como se comunicar com eles. E todo ano, sem falta, no aniversário daquele dia no aeroporto, a família visitava o centro de treinamento para ver Thor e a equipe. Em uma dessas visitas, quando Isabela tinha 9 anos, ela chegou com uma pasta cheia de desenhos e redações. Olha, Sargento Roberto, disse animada, abrindo para mostrar. Fiz um projeto inteiro sobre cães de trabalho para a escola. Pesquisei tudo sobre como vocês treinam, sobre as raças diferentes, sobre os sentidos super desenvolvidos. Roberto folheou as páginas impressionado com o nível de detalhe e dedicação. Havia desenhos anatômicos mostrando o focinho canino, explicações sobre como o olfato funciona, estatísticas sobre taxas de sucesso em detecções. Isabela, isso está incrível! Você realmente estudou. A menina sorriu orgulhosa. É porque eu vou trabalhar com isso quando crescer. De verdade, já decidi. Roberto ajoelhou-se para ficar na altura dela. Sabe de uma coisa? Eu acredito totalmente em você. E quando chegar a hora, se você ainda quiser, vou te ajudar no que puder. Os olhos de Isabela brilharam. Promete? Prometo, Roberto respondeu, estendendo a mão. Eles apertaram as mãos solenemente, selando o pacto. Thor, que estava deitado ao lado, levantou a cabeça e deu um latido suave, como se testemunhasse e aprovasse o acordo. Felipe, que havia se recuperado completamente e agora trabalhava como consultor independente de segurança digital, observava a cena com gratidão profunda. Após tudo que sua família havia passado, o trauma, o medo, a incerteza, ver sua filha não apenas recuperada, mas inspirada, era mais do que poderia ter esperado. Ele se aproximou de Roberto. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você e sua equipe fizeram. Vocês não só salvaram a Isabela, salvaram nossa família inteira, nosso futuro. Roberto balançou a cabeça. Só fizemos nosso trabalho, mas fico feliz que tenha dado certo. Não foi só trabalho, Felipe insistiu. Foi instinto, dedicação, anos de treinamento e uma conexão entre você e esses animais que a maioria das pessoas nunca vai entender. Vocês literalmente leram o perigo em um nível que nenhuma máquina conseguiu. Isso é extraordinário. Roberto olhou para Thor, que agora estava recebendo o carinho de Isabela, paciente e gentil como sempre. Eles são extraordinários, concordou. Eu só tenho sorte de trabalhar ao lado deles. A vida seguiu.
Thor envelheceu com graça, seus pelos começando a ficar grisalhos ao redor do focinho, seus movimentos um pouco mais lentos, mas sua mente ainda afiada como sempre. Aos 11 anos, quando a maioria dos cães de serviço já teria se aposentado, ele ainda insistia em trabalhar, ainda queria fazer suas rondas. Roberto sabia que em breve precisaria tomar a difícil decisão de aposentá-lo oficialmente, mas adiava, porque não conseguia imaginar o centro de treinamento sem aquele companheiro fiel. Foi em uma tarde tranquila de outono que Roberto finalmente se sentou com Thor em seu escritório, tomou coragem e falou: "Amigão, acho que chegou a hora. Você serviu com honra por mais tempo que qualquer cão que eu conheci. Merece descansar, aproveitar os anos que te restam sem a pressão do trabalho." Thor olhou para ele com aqueles olhos profundos e Roberto jurou que viu compreensão ali. "Mas você não vai sumir da minha vida. Vai morar comigo, vai ser parte da família, vai ter o melhor que eu puder oferecer. Prometo." E assim foi decidido. A cerimônia de aposentadoria de Thor foi pequena, mas emocionante. Colegas de trabalho, outros treinadores, até alguns dos passageiros que estiveram no aeroporto naquele dia compareceram. E claro, Isabela e sua família. Agora, com 13 anos, ela estava crescida, mais madura, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma admiração ao ver Thor. Durante a cerimônia, Roberto recebeu uma medalha de honra ao mérito em nome de Thor, reconhecendo seus anos de serviço exemplar. Mas o momento que todos lembraram foi quando Isabela se aproximou e colocou ao redor do pescoço de Thor uma coleira especial que ela mesma havia bordado, com as palavras "Meu herói eterno". Thor passou seus últimos anos na casa de Roberto, deitando ao sol no jardim, recebendo visitas de antigos parceiros caninos já aposentados, sendo mimado com petiscos e carinho. Isabela o visitava sempre que podia, às vezes fazendo perguntas sobre técnicas de treinamento, outras vezes apenas sentando ao lado dele em silêncio confortável. Quando Thor finalmente partiu, aos 14 anos, dormindo pacificamente em sua cama favorita, foi cercado por amor. Roberto segurou sua pata até o último suspiro, sussurrando agradecimentos e despedidas. "Você foi o melhor parceiro que alguém poderia ter. Descanse agora, guerreiro. Seu trabalho aqui está completo." O funeral foi digno de um herói. Bandeira nacional cobrindo o pequeno caixão, guarda de honra formada por dezenas de cães policiais em posição de sentido, uma salva de 21 tiros ecoando pelo centro de treinamento. Oficiais de todo o país enviaram mensagens e flores. E Isabela, agora com 16 anos e já encaminhada para estudar veterinária com especialização em animais de serviço, leu um discurso que não deixou olhos secos. "Thor me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas fazer o que é certo apesar dele. Me ensinou que heróis vêm em todas as formas, e às vezes as mais improváveis. Me ensinou que o amor de um animal é incondicional, puro e transformador. Onde quer que ele esteja agora, sei que está em paz, sabendo que cumpriu sua missão com excelência. E prometo honrar sua memória, dedicando minha vida a ajudar outros animais a se tornarem tão especiais quanto ele foi." Anos depois, quando Isabela finalmente se formou e começou seu próprio trabalho como treinadora de cães de busca e salvamento, ela nunca esqueceu de onde veio sua inspiração. Em seu escritório, pendurada em lugar de destaque, estava uma foto emoldurada daquele dia no aeroporto de Guarulhos. A imagem capturava o momento exato em que 16 cães formavam um círculo protetor ao redor de uma menininha assustada. E no centro da foto, claramente visível, estava Thor, olhando diretamente para a câmera com aquela expressão de determinação e compaixão que definia sua essência. Visitantes sempre perguntavam sobre a foto, e Isabela contava a história com a mesma emoção de sempre, como se tivesse acontecido ontem. "Esse cão me salvou", dizia simplesmente. E ao fazer isso, me mostrou o caminho para salvar outros. Ela treinava seus próprios cães com a mesma filosofia que Roberto havia usado com Thor: respeito, paciência, conexão profunda.
E cada vez que um de seus cães completava o treinamento e partia para salvar vidas em campos de desastres, em aeroportos, em fronteiras, ela sabia que o legado de Thor continuava vivo. Roberto também envelheceu, eventualmente se aposentando do serviço ativo, mas nunca realmente deixando o trabalho. Virou consultor, mentor de jovens treinadores, palestrante sobre a importância dos animais de serviço. E sempre que contava histórias de sua carreira, a que mais emocionava as pessoas era aquela de um dia comum que se transformou em extraordinário. De um pastor alemão que não só detectou um dispositivo de rastreamento, mas entendeu que uma vida pequena e preciosa estava em perigo. Em entrevistas, jornalistas sempre perguntavam: "Do que você mais se orgulha em sua carreira?" E Roberto sempre respondia da mesma forma: de ter tido a honra de trabalhar ao lado de heróis verdadeiros e de ter ajudado pessoas a entenderem que esses heróis, muitas vezes, têm 4 patas e um coração maior que qualquer humano poderia imaginar. A história de Thor e Isabela se tornou lendária dentro da Polícia Federal. Novos recrutas estudavam o caso como exemplo de como os cães podem perceber ameaças que tecnologia e humanos não conseguem. O vídeo do aeroporto era usado em treinamentos, dissecado quadro por quadro, analisado para entender exatamente como e quando os cães detectaram a anomalia. Mas, além da análise técnica, era usado para ensinar algo mais importante: confie nos seus cães. Quando eles alertam, há uma razão. Sempre. Décadas se passaram desde aquele dia no aeroporto, mas a lição permaneceu. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia, de scanners e algoritmos, aquele incidente serviu como lembrete poderoso de que às vezes o instinto, a intuição e a conexão entre espécies podem superar qualquer máquina. Thor não detectou o dispositivo porque foi programado para isso. Detectou porque milhões de anos de evolução afiaram seus sentidos e anos de treinamento cuidadoso os canalizaram para proteger humanos. E quando combinou tudo isso com algo que nenhuma tecnologia pode replicar, amor genuíno por seu trabalho e pelas pessoas que protegia, tornou-se imbatível. Hoje, se você visitar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, verá uma placa discreta perto do portão 15. Ela conta brevemente a história daquele dia e no centro há uma foto de Thor em sua pose característica, alerta mais calmo, protetor mais gentil. A inscrição diz: em memória de Thor e todos os cães de serviço que dedicam suas vidas a nos manter seguros. Suas contribuições nunca serão esquecidas. Passageiros frequentemente param para ler, tirar fotos, alguns até deixam flores. E pais contam para seus filhos sobre o cão que salvou uma menininha, transformando a história em lenda urbana, em mito moderno, em exemplo eterno de coragem canina. E em algum lugar, em um jardim ensolarado de uma casa no interior de São Paulo, há um pequeno memorial sobre uma árvore frondosa. Uma pedra simples com o nome Thor gravado e abaixo as palavras: herói, parceiro, amigo. Seu legado vive em cada vida que você tocou. Isabela, agora, ela mesma uma treinadora respeitada, mãe de 2 filhos, visita sempre que pode. Seus filhos, que nunca conheceram Thor, cresceram ouvindo histórias sobre ele, e o mais velho já declarou que quer ser policial com cão, continuando a tradição. A vida tem dessas ironias bonitas. Um dia que começou como rotina, terminou mudando destinos. Uma criança que foi usada como peão em um jogo perigoso, tornou-se defensora de animais. Um cão fazendo seu trabalho diário tornou-se símbolo nacional de devoção. E um oficial que apenas queria servir sua comunidade tornou-se guardião de uma história que inspiraria gerações. Roberto, agora com cabelos completamente brancos e rugas que contavam histórias de uma vida bem vivida, ainda acordava algumas manhãs sentindo a presença de Thor. Não de forma triste, mas reconfortante. Era como se seu velho parceiro ainda estivesse lá, guardando, protegendo, sendo fiel até além da vida. E talvez estivesse.
Talvez o espírito de dedicação que Thor personificava fosse tão poderoso que transcendia o físico, vivendo em cada cão de serviço que seguia seus passos, em cada vida salva, em cada perigo detectado. E assim, querido amigo que chegou até o final dessa história emocionante, espero que você tenha sentido a mesma coisa que todos sentiram naquele aeroporto. Admiração profunda por esses animais incríveis que trabalham ao nosso lado. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana trazemos histórias reais que mostram o melhor da humanidade e dos animais que nos acompanham. E quero muito saber de você. Tem alguma história com um animal que marcou sua vida? Compartilha nos comentários. Adoro ler essas experiências. Vamos construir juntos uma comunidade que valoriza essas conexões especiais. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre lealdade, coragem e amor incondicional, compartilhe esse vídeo. Até a próxima história. E lembra sempre, os verdadeiros heróis nem sempre usam capas. Às vezes, usam coleiras.